Curso de Filosofia para o Enem, período clássico, entendendo Aristóteles em 5 tópicos. Quando se fala de Aristóteles, tem que falar de felicidade, ética, política, as 4 causas e a metafísica. Então, presta atenção no primeiro ponto. Quando se fala de felicidade para Aristóteles, a gente está falando de eudaimonia. Ou seja, para o Aristóteles, todas as ações tendem a um fim, a um bem maior, o que ele entende como felicidade. Ele escreve uma obra que chama Ética Nicômaco, onde ele examina os bens desejáveis, como o prazer, a riqueza, a honra e a fama. E ele percebe que esses bens visam sempre a outra coisa. A gente deseja uma coisa querendo ser feliz. Eles sempre são meios para a gente alcançar um fim, o bem supremo, o sumo bem, que é o que ele chama de felicidade, que é um fim em si mesmo. O que significa eudaimonia? É o conceito central da ética aristotélica e significa realização plena e felicidade duradoura. Entender que a felicidade ela não é eterna, ela não é contemplativa no sentido vou ser feliz daqui para sempre? Não. Ela é momentos na nossa vida, ela é uma vida inteira. Não é nem momentos, ela é uma vida inteira. Então você vai ter momentos de alegria e de tristeza. Isso não é felicidade. Agora, quando você faz uma análise da sua existência, você entende o que é felicidade. Se você foi feliz ou não. Dessa forma, assim, ampla, ok? Ética. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de virtude. A virtude, para o Aristóteles, é muito importante, é o conceito central da filosofia dele. A eudaimonia é o objetivo final, ou seja, ser feliz é fundamental. Mas a ênfase na formação de um caráter virtuoso é o conceito que dá à ética aristotélica algum significado. Então, para Aristóteles, a gente precisa buscar o equilíbrio. O que significa isso? A formação do caráter deve ser virtuosa. E como que é essa formação virtuosa? A partir de hábitos virtuosos que podem ser aprendidos. Isso tudo ele trabalha a ideia do equilíbrio na teoria da mediania, justo meio ou justa medida. É tudo a mesma coisa. Então, o que é a ética ou a virtude aristotélica? É a gente agir no caminho do meio. É a gente não errar nem por excesso e nem por escassez. Se você fala muito palavrão e quer se corrigir porque é feio, porque você não aguenta mais, porque essas pessoas reclamam, você pode se policiar para falar menos. Você não precisa falar nada, mas você não precisa falar muito, você fica no caminho do meio. Então, a gente pode aprender como funcionam essas relações. Então, a ética é uma virtude, é a forma como a gente vive em sociedade, pratica as nossas ações, que devem ser virtuosas, devem buscar a felicidade, por isso elas devem tender ao equilíbrio. E isso funciona também para a política, porque quando ele fala de política, ele fala de justiça social. O Aristóteles dedicou muita atenção para a política e à organização da polis. Ele argumentava que o Estado era uma instituição natural e necessária para que as pessoas alcancem seu potencial máximo. Ele defendia a ideia de que o estado ideal era o estado de equilíbrio, de interesse de diferentes grupos sociais. Então, todo mundo tem que conseguir se satisfazer dentro do Estado. Ele ressalta a importância da justiça e da igualdade social para a estabilidade e o funcionamento bom do Estado. O que é justiça social? É equidade. O que é equidade? É equilíbrio. Para a gente ter uma sociedade igualmente justa para todos, alguns têm que receber a mais porque não tem nada, outros têm que receber menos porque já tem muita coisa. Então, a busca pela equidade faz com que se dê igual aos desiguais e desigual aos desiguais na medida de sua desigualdade, ok? 4 causas. Essa é a epistemologia do Aristóteles, onde ele define que se a gente quer entender como a coisa funciona, se a gente busca a essência de alguma coisa, a gente precisa entender quais são as causas dessa coisa. Ou seja, entendendo a materialidade, a gente chega na verdade. Ele afirmava que toda mudança ou processo natural pode ser explicado por 3 tipos diferentes de causas. E aí ele vai falar da causa material, ou seja, quando você questiona do que é feito, qual é a substância do objeto. Causa formal é quando você analisa a estrutura que ele assume. A causa eficiente é quando você procura um responsável, ou seja, quem fez esse processo. E a causa final, que é o objetivo, ou seja, o propósito daquilo. Então, aqui eu tenho um carpinteiro com uma causa material, a madeira, com uma causa formal, uma mesa, uma causa eficiente, o carpinteiro que faz a causa final
para todos sentarem e comer, ou apoiar seus livros. E a metafísica aristotélica. A metafísica busca compreender a essência do ser e a sua existência. O Aristóteles argumenta que todas as coisas têm uma essência ou uma natureza que define essa coisa. Na metafísica, ele explora as causas que estão relacionadas à existência. Então, a teoria das causas dele acaba fazendo com que a gente consiga chegar a uma verdade. Ele acredita que o conhecimento começa pela experiência sensorial, perguntando qual a matéria, quem fez, do que é feito, qual o objetivo, e através da lógica e do raciocínio a gente consegue compreender as coisas da natureza, ou seja, a essência da metafísica. Ok? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.